Alexandre Silvestre. Quem que é cabeludo? Me fala um cantor cabeludo. Cantor? O Van Halen lá, o Aerosmith, o Styler. Alexandre Silvestre Styler, que é o... Axl Rose. Axl Rose, Rose, Alexandre Silvestre Rose. Não, Steve Tyler, Alexandre Silvestre Tyler vai te deixar muito bem informado com as novidades do Verdão. Não é isso, Silver? Muito boa noite. Conta pra nós o que você separou pra gente. Estilo Jim Morrison. Michele Janela, tudo bem, querida? Você matou a pau na chamada, na abertura do programa. Eu tô com esse fone gigante aqui pra dar uma escondida no cabelo, que eu esqueci de passar a pastinha, o gel. Então ele tá assim, ó, nervoso. Então eu usei esse fone aqui mais fone tiara, digamos assim. Bom, vamos, que aliás o Osmar Menezes adora, né, Osmar? Obrigado, homem de pedra. Meu querido amigo da equipe de externa aqui, junto com o Márcio Gabriel, o nosso cinegrafista, para falar desse Palmeiras. Segundo dia de treinamentos nesta semana aqui, visando o jogo de sábado contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa próxima rodada. Ontem eu trouxe a notícia do Estevão, que havia entrado na transição física, saindo do departamento médico. Ele deu seguimento a esse processo hoje. O Estevão, que está voltando de uma lesão no posterior da coxa esquerda, não está fazendo todas as atividades em 100% no gramado junto com os demais colegas de time, mas vem evoluindo. Existe uma chance dele jogar no sábado? Existe, mas isso não deve acontecer e eu explico por quê. Ele desfalcou o Palmeiras em 2 jogos, já está se recuperando bem, poderia até ter uma condição razoável, mas para que arriscar nesse momento se o próximo jogo depois do Bragantino só será no dia 20? Então a tendência é que mesmo com alguma condição bacana para jogar, que o Abel não force a corda nesse momento para não estourar de vez o menino ou estourar de novo o Estevão, que ele ainda fique de fora dessa partida. Essa é a tendência, para aí sim, no dia 20 desse mês contra o Juventude, que é o próximo jogo depois do Bragantino, ele possa inteiraço retornar ao time, essa joia da Academia Palestrina, que é um jogador muito importante, talvez o mais importante nesse momento para o elenco alviverde. E por que o próximo jogo depois do Bragantino é só no dia 20? Porque teremos a data FIFA com jogos das eliminatórias, o Brasil vai enfrentar Chile e Peru. Aliás, isso impacta também aqui no ambiente do Palmeiras. Tá? Então a gente não vai ter a rodada não desse final de semana e sim do outro, né? Não vai haver jogo, então o Estevão vai ter tempo de sobra para se recuperar tal, e poder voltar contra o Juventude. Dito isso, por que respinga no Palmeiras a data FIFA? Também porque o CT do Palmeiras será utilizado pela seleção brasileira. Acredito eu que tenha a ver com esse imbróglio, com a queda de braço Corinthians e CBF, porque os treinamentos de segunda, terça e quarta da próxima semana, aqui em São Paulo, da Seleção Canarinho, seria no CT Joaquim Grava, lá no CT do Corinthians, no extremo leste da cidade, bem pertinho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Brasil treinaria na quarta-feira, por exemplo, e já viajaria à noite. Bem, uma mão na roda, tá do lado. Mas eu acho que, por conta dessa briga aí, Corinthians, CBF, alteração de datas de jogos do Campeonato Brasileiro, beneficiando o Flamengo ou não, tal. E parece que a CBF mudou de ideia, o Corinthians também não está mais a fim de dialogar com a CBF. E a seleção brasileira vai treinar aqui segunda, terça e quarta da semana que vem na Academia de Futebol. É isso. Valeu, Silver. Muito bom. Fala, Alex. Isso aí realmente aconteceu, né? O Palmeiras vai abrir as portas da sua academia para receber a seleção brasileira. Acho que até o Salazar depois tem informação também vai lá falar, do Corinthians, mudou né? ontem, né? Mudou ontem, claro que tem a ver com essa a briga da CBF. Não deveria, gente. E uma briga justa por parte do Corinthians, porque o que a CBF fez foi uma vergonha, tanto contra o Corinthians como contra o Vasco, né? Beneficiando o Flamengo, aí atendendo um chamado, um pedido do Flamengo, enfim. Em relação aos jogadores machucados, principalmente o Estevão, que é o grande jogador desse Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, pelo menos, tá certo o Abel, ele tem que fazer isso mesmo, não só o Estevão, como o Marcos Rocha, o Mike, os jogadores que estavam voltando aí de lesão, eles não precisam agora jogar contra o Bragantino no sábado, sendo que depois de 15 dias tem o próximo jogo. Então descansa mais esse jogo e continua o trabalho aos poucos para voltar com tudo, 100%, contra o Juventude no dia 20, para o Palmeiras seguir aí na caminhada rumo ao tri.
É lógico que a dúvida maior estava a questão que o Estevão ia sair, quem ia entrar? Entrou o Veiga. E o Veiga entrou bem. Entrou. O Veiga entrou bem. Então a gente ainda não sabe quem vai sair quando o Estevão voltar. Tava preocupação. Maurício ou Veiga? E a dupla deu certo. Deu certo. A dupla deu certo. Que bom, então né? é Porque o lógico Veiga não estava ainda. Muda a característica do time um pouco, né? Porque o Veiga não é como o Estevão, muda o jeito de jogar, mas tá dando certo. Mas Mas tá tá dando ganhando. certo. E é bom isso, é bom esse entrosamento e o torcedor também sabendo com quem pode contar. Então eu creio que essa pausa pro Estevão é viável. Mas sim. que eu tô curioso só pra saber quem o Abel vai tirar. Quem pra você colocar o tiraria? Assim, Tem que pôr o Estevão, sim, certo? por uma coerência, o Estevão tinha entrado no lugar do Veiga, por quê? Porque o Maurício estava jogando melhor do que o Veiga, e o Maurício continua jogando bem. Agora, o Veiga, é o histórico do Palmeiras, entra talvez a história como um peso para você escolher tirar ou não, mas ele vai ter que tirar um dos dois para colocar o Estevão. Eu perguntei quem você tiraria, Não sei, Alex. eu tô pensando ainda. Deixa, quando chegar a hora do Estevão voltar, eu vou te responder. Você, pois eu falo, eu tiraria o Maurício, e você? Eu também tiraria o Maurício, não tem jeito. Olha, difícil, hein? Ele falou, Ele põe ele no segundo tempo, o próprio pronto. Abel deu uma entrevista falando, ó, o atleta, quando ele não tá bem, tem outros atletas que estão bem. Claro. Ele voltou bem, então tem que jogar. Mas o Maurício tá bem também. Mas o Veiga é um dos principais jogadores do ele- Palmeiras hoje. Ué, Vai acabar aí. sobrando pro que tem menos tempo de casa. Eu isso acho. aí. Olha, as semifinais da Copa... Mas vai ganhar o campeonato brasileiro? Palmeiras? É. Não sei, Botafogo. E você é o Palmeiras. Palmeiras vai ganhar. Pra mim, o Palmeiras, Cer- campeão. certeza. Tio, vai ficar feliz, hein, tio Sérgio? As semifinais da Copa do Brasil começam hoje, com o clima fervendo. De um lado tá o Flamengo. O Flamengo e a CBF. Vou falar assim, né? Flamengo e a CBF. Duro, Juntinhos. hein? É duro, E de hein? outro, o Corinthians. E do outro, o Atlético Mineiro e Trabalhar o Vasco. sozinho é difícil. Para você aí de casa entrar nessa atmosfera desses duelos decisivos, a Marina preparou uma reportagem contando todos os detalhes. Pode rodar. Fala, nação alviverde. Rafael Veiga voltou com tudo e está pedindo passagem no time titular de Abel Ferreira. Será que agora é o momento dele brilhar novamente? Se você quer ficar por dentro de tudo sobre o Palmeiras, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O Palmeiras continua avançando em seu planejamento para o confronto contra o RB Bragantino, que acontecerá no próximo sábado, 5, em Bragança Paulista. Uma vitória do Verdão, combinada com um tropeço do Botafogo diante do Atlético Paranaense, poderá garantir ao maior campeão do Brasil a liderança do campeonato pela primeira vez nesta temporada. Por essa razão, Abel Ferreira espera contar novamente com Rafael Veiga. O camisa 23, que se recuperou no Alviverde, foi o responsável pelos gols que garantiram a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Atlético Mineiro, no último sábado, 28, em Campinas. Além dos 2 gols contra o Atlético Mineiro, Veiga acertou a trave no jogo contra o Vasco e, em ambas as partidas, teve maior participação defensiva, retornando para marcar o lateral adversário. Veiga se reinventou no Palmeiras com a ajuda de Abel Ferreira, que, sem Estevão, optou por deixar Maurício na armação e deslocou o camisa 23 para atuar pelos lados do campo. Até agora, a estratégia tem funcionado muito bem, e é nisso que o jogador se apoia para se manter entre os 11 titulares. Eu me cobro para ser decisivos e conseguir ser. Todos sabem o momento que o Estevão está vivendo, torço muito por ele, de verdade, e quando ele voltar, o Abel decidirá o que fazer, deixo essa responsabilidade para ele. Já joguei aberto, centralizado, até como volante. Independente de onde começar, é tranquilo, estou aqui para ajudar, resumiu. O armador, que não vivia uma boa fase, perdeu a titularidade para Maurício após a eliminação do Palmeiras na Libertadores, mas recuperou sua vaga após a lesão na coxa esquerda de Estevão. Agora, Abel Ferreira conta com 12 titulares para a reta final do Brasileirão. Embora esteja vivendo uma grande fase novamente, Rafael Veiga reconhece que há grandes chances de voltar ao banco de reservas quando Estevão estiver totalmente recuperado de sua lesão. O jovem atacante, inclusive, está atualmente em processo de transição física junto com Marcos Rocha. A verdade é que, independentemente de o camisa 23 voltar ou não para o banco de reservas, Abel Ferreira terá uma boa dor de cabeça para lidar com essa situação nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro.
Com Rafael Veiga em alta e Estevão próximo de voltar, Abel Ferreira terá decisões importantes pela frente para definir o time ideal nessa reta final do Brasileirão. Fica a expectativa de como o treinador vai gerenciar essa boa disputa por posições. E aí, torcedor, como você escalaria o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal.